dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jean Lopes e você está no programa Foco Família. A minha família, a sua família, a nossa família no foco de Deus. E hoje nós temos um assunto muito importante, então não passe esse vídeo, fica conosco. É um prazer ter você aqui conosco no programa Foco Família. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus com relação à família, que é a primeira instituição criada por Deus. E o que é que Deus quer de nós? O que é que Ele se importa com nós? Tudo de bom. Deus quer o melhor para você e para mim, principalmente quando Ele nos deu a família e o casamento. Lá em Gênesis, sempre eu digo, citando a Bíblia, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja diante do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Foi exatamente, foi ali que Deus idealizou e projetou a família e o casamento para todos nós. E ele complementa lá no versículo 22, 23, dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é: vou me separar. Misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de mim e da minha família. Mas sangue de Jesus tem poder. Não é exatamente isso que vai acontecer comigo, mas é uma temática que eu quero trazer neste programa de hoje, neste vídeo de hoje, falando sobre separação, sobre divórcio. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, é um prazer imenso, ativa o sininho, que é muito importante para nós também. E, claro, deixa o seu comentário, vai ser de grande valia para nós, tá bom? E eu terei o maior prazer de responder cada comentário que for feito. O nosso assunto de hoje fala sobre separação, sobre divórcio. Eu confesso, queridos amigos e irmãos, que é um tema muito delicado. E eu sei que quem já passou por isso não é fácil, ou quem está passando por um processo como este não é fácil, mas este vídeo foi feito para você, foi feito para mim, para nós, não só para quem já passou, quem está passando por algo desse tipo, mas para quem está casado, porque certamente os conteúdos que iremos abordar aqui vai ser de grande valia para nós, porque não deixa de ser uma prevenção, e a prevenção é melhor. Não é assim? Então eu quero orar com você, comigo, com todos nós nesse vídeo. Pedir a Papai do Céu que Ele abençoe a sua e a minha família. Porque nós estamos no programa Foco Família. A minha, a sua, a nossa família no foco de Deus. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nesta hora erguer a nossa voz, Senhor. Eu não sei qual a hora que o meu amigo, o meu irmão está vendo esta live, este vídeo, mas eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a minha família, sobre o meu casamento e o casamento de todos os nossos amigos e companheiros, todas as pessoas que estão conosco neste programa de hoje. Pai amado, Pai santo, sabemos que é um assunto importantíssimo, Senhor. Oh, Pai querido, que Tu possa abençoar profundamente o meu casamento, Senhor, a minha família, para que nós nunca venhamos a passar por isso. E possivelmente algum casal que já tenha passado, Senhor, ajuda, dá graça e abençoa, meu Deus. E talvez algum casal que esteja vendo esse vídeo esteja passando por algum momento difícil, Pai. Que o Senhor possa intervir, derramar a Tua graça, a Tua unção e dar sabedoria para que este casal possa, de forma sábia, solucionar os problemas conjugais dentro do seu relacionamento. Pai querido, Pai santo, eu te peço a Tua graça e a Tua ajuda, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridos amigos, por que nós queremos tratar desse assunto, separação e divórcio? Porque nós entendemos que é um assunto delicado, mas é um assunto importante que deve ser tratado principalmente para trazer prevenção. Eu sei que as pessoas que já passaram por um processo de divórcio ou que estão passando agora, é claro que isso incomoda, isso dói, machuca, porque ninguém se uniu, ninguém se casou para separar. Se você concorda comigo? Diga assim aqui embaixo nos nossos
comentários. Ninguém que se casa, ele se casa planejando em se separar. Não é esse o propósito de ninguém que se casa. Qualquer pessoa que se casa, que se une com o seu cônjuge, com uma mulher ou com um homem, o objetivo é viver para sempre. Ou melhor, até que a morte os separe. É bem verdade que no mundo de hoje, no século XXI, existe algumas culturas, existe alguns pensamentos que, se não casou, separa. Mas nós temos uma cultura diferente. Os nossos princípios e os nossos valores são completamente diferentes do mundo. Nós entendemos pela palavra de Deus que o casamento, isso é princípio da Bíblia, tá, querido amigo e irmão? É que casamento é até que a morte os separe. E Jesus, ele abriu uma lacuna, abriu um espaço quando há infidelidade, quando há uma infidelidade por parte de um dos cônjuges. Aí sim, há uma brecha para a separação, se a pessoa não quiser mais viver com o seu cônjuge. Então, a pessoa que sofreu a infidelidade, ela não é mais obrigada a viver com aquela pessoa. Porém, estamos aqui diante de um assunto, como eu já disse, importante. E o que é que Deus pensa? O que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que é que as pesquisas apontam? Quais os motivos, as causas para as separações? E qual a solução para esse dilema, para esse problema, que eu diria para esse câncer, para essa coisa ruim nos casamentos, porque traz muitos males. Nós pretendemos, ao longo deste vídeo de hoje, mas também dos próximos, nós queremos fazer pelo menos mais 2 ou 3 lives falando sobre esse assunto. E por hora hoje, no programa de hoje, Foco Família, a minha família, a sua família, a nossa família no foco de Deus. Eu quero trazer hoje algumas pesquisas que apontam o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero trazer neste vídeo um raio-x do que está acontecendo no século XXI. E isso é muito grave, é muito sério. É muito importante que você guarde esses dados. Para que você tenha uma ideia, segundo uma pesquisa do IBGE, ele apontou que no ano de 2020 agora, no ano passado, houve mais de 44 mil, para ser preciso, 43.800 divórcios. Houve um aumento de 15% em relação a 2019. Mas as pesquisas ainda dizem mais. Diz que nos últimos 5 anos houve um aumento de 75% no número de divórcios. Isto é grave, isto é muito sério. Segundo o cartório notarial do Brasil, ele diz que houve um aumento, olha só, um aumento de divórcio de 3,6%. E caiu o número de pessoas casadas para 1,6%. Isto é, as pessoas estão se casando menos e se divorciando mais. E ainda tem mais, viu, queridos amigos e irmãos? Uma pesquisa do próprio IBGE aponta também, olha como isso é grave, como isso é sério, que a média de pessoas casadas, a média delas era cerca de 17 anos e 8 meses. Era uma média, tá? Uma média que se mostra que as pessoas ficavam casadas cerca de aproximadamente 18 anos. E essa média caiu para 13 anos e 6 meses. Eu vou repetir de novo, tá? A média que as pessoas ficavam, o tempo médio de casados era cerca de 18 anos. E hoje está em cerca de 13 anos. Isso é sério, isso é grave. O que está acontecendo com a sociedade de hoje, com o mundo de hoje? O que está havendo com os casamentos, com as famílias? O que está acontecendo com os relacionamentos? Nós precisamos refletir e pensar mais sobre isso. Isto tudo que eu citei aqui são pesquisas atuais, mostrando, trazendo um alerta para a minha família, para os nossos relacionamentos conjugais.
O que uma separação causa, o que um divórcio causa, é muito sério, é muito grave. E eu quero que você e eu não fiquemos alerta, porque o divórcio, ele traz males terríveis para a família, para o casal, principalmente para os filhos. No nosso próximo vídeo nós vamos tratar sobre esse assunto. Os males, as causas, as dores que causa. E os motivos, quais são os motivos para as separações? O que está acontecendo com os nossos casamentos de hoje? O que estão levando os casais a se separarem? Mas também, qual é a opinião de Deus sobre o assunto? O que é que Deus pensa? O que é que Jesus pensa sobre o assunto? Quais são as regras? Quais são as normas que a palavra de Deus ela traz para você e para mim? Que orientações a Bíblia, como manual de regra, de fé e prática que nós precisamos adotar em nossas vidas? O que é que ela nos ensina sobre o assunto? E quais as soluções que a Bíblia, que Deus ele aponta para nós? É esse o tema dos nossos próximos vídeos, do nosso próximo programa Foco Família, a minha, a sua, a nossa família no foco de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva. Toda semana nós estamos trazendo uma temática, um tema voltado para o nosso casamento, finanças, sexualidade, trazendo sobre divórcio, sobre filhos, sobre educação de filhos. Então, fica sempre aqui conosco, tá bom? Então, pessoal, as pesquisas mostram um raio-x que é preocupante sobre separação, sobre divórcio. Mostrando que você, nós precisamos estar alertas sobre este assunto. Eu quero ler um texto para a gente pensar muito rapidamente sobre esse assunto. E eu quero já deixar um gostinho de quero mais para a nossa próxima live, tá? Eu quero ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 16, que diz assim: E cada um de vós pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era a sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, que seria fiel a ela. Versículo 16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. O livro de Malaquias, o profeta Malaquias, falando para a nação de Israel, ele dizendo para aquele povo, fazendo um comparativo, dizendo que os sacerdotes, que os homens daquela época estavam sendo infiéis a Deus em vários aspectos. Em vez de levar um sacrifício conforme o que Deus queria, eles estavam levando animais com mancha, cego, animais que não eram nos padrões de Deus. E Deus começou a trazer um juízo pesado sobre aquele povo, através do profeta Malaquias. E Deus começa a trazer uma orientação para o povo, dizendo assim: olha, vocês inclusive estão sendo infiéis a mim, porque eu fui a testemunha quando você se uniu com a sua esposa, com o seu esposo. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. Eu não aprovo, eu desabono, eu reprovo o divórcio e a separação. Isso é o que Deus diz. E no programa da próxima semana, nós vamos abordar mais esse tema. O que é que Jesus pensa sobre o assunto, o que é que Deus pensa sobre o assunto, Pai, mas também os motivos que causam as separações e o que ela causa dentro da família, principalmente dos filhos. E a solução para a separação e para os divórcios. Então, pessoal, até o programa que vem, próxima semana, segunda-feira, vamos estar em mais um programa Foco Família. A minha, a sua, a nossa família no foco de Deus. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Foi um prazer ter você aqui conosco.
Fica conosco, porque semana que vem vai vir muito mais, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.